Sejam bem-vindos. Esta semana recebemos um viajante que está quase a atingir a bonita marca dos 100 países visitados. Faltam-lhe 3 e não lhe têm faltado pernas para viajar. Para além das viagens mais convencionais, o nosso viajante gosta de dar ao pedal caminhos de Santiago, as margens do Danúbio, os países bálticos, o Vietnã, a Coreia do Sul e tantas outras viagens. Rui Pissarra, bem-vindo às Conversas do Fim do Mundo. Obrigado, João. Ora, é um gosto de estar aqui nesta cadeira onde já passaram tantos viajantes. É verdade, já passaram aqui algumas centenas, é incrível. Viajar faz parte do código genético dos portugueses, não faz quase? É, pelo menos há mais de 500 anos que andamos nos mares a descobrir novas terras e por terra também. Portanto, isto deve estar, de alguma forma, isto deve estar aqui no nosso código genético. É verdade, muito bem. Tu há 3 anos, o que eu acho fantástico, há 3 anos só, entre aspas, visitado 50 países, já vais nos 97. O que é que aconteceu, homem? A pandemia bateu-te forte e pensaste, tenho que ir descobrir o mundo, foi? Mais ou menos. Foi mais ou menos, Então. mais ou menos por aí, mais ou menos no Covid, de facto que eu nem sequer contava países, não era assim uma coisa tão focada, e durante a pandemia passei a ouvir, aconteceu também outro acontecimento, que foram os podcasts. Descobri o que é que são podcasts e comecei a ouvir podcasts, descobri que havia podcasts de viagens. Portanto, ouvi, entre outros, este também, e comecei a ouvir histórias de viajantes portugueses que falavam de um grupo que existiam e de grupos de viajantes, portanto, que faziam estas viagens sistemáticas e contavam países. Okay. Um deles, o MTP, o Most Travel People. Então comecei a perceber, comecei também a... Eu gostava muito de viajar. Foste empurrado para viajar com mais intensidade pela partilha que os viajantes portugueses iam fazendo. Foi por aí. Em grupos, WhatsApp, em podcast, etc. E perceber que havia... Eu não tinha a ideia de ir a todos os países, mas de repente descobri um livro da Lonely Planet, que é o The World, que tem as melhores, os highlights, as melhores coisas de cada país. E de repente descobri que países como o Afeganistão, o Iraque, o Burkina Faso, cada um deles tem uma coisa única, espetacular. Se calhar é capaz de ser giro de tentar ir aos países todos do mundo. Muito bem, então olha, vamos falar já desses 3 que os mencionaste. Coisas únicas que tenhas visto no Afeganistão. Eu pessoalmente tenho uma grande curiosidade com este país, não por nenhum motivo particular, é apenas e só porque é um país quase sombra, não é? No nosso mundo, sobre o qual se sabe muito pouco, mas sobre o qual também se constroem muitos estereótipos. Eu já ouvi o pior e o melhor do Afeganistão, uma coisa e o seu contrário. Explica-me lá tu, Rui, que já lá foste. Quando é que lá foste? Fui há 2 anos. Estive lá com o Custódio Issa, outro grande viajante. Já passou por aqui? Já passou por aqui. E o Afeganistão, de facto, pode ter as duas coisas. Eu saí de lá e provavelmente, não de certeza, não fiquei a conhecer o Afeganistão. Mas deu para sentir... Isso é uma empreitada para muitos anos, porque aquilo é um país... Para já, geograficamente, é difícil, não é? Sim. Temos vales profundos. Isso a geografia foi uma das coisas que me ficou do Afeganistão. É brutal. Portanto, para quem gosta de montanhas, de paisagens, que é o meu caso, é fabuloso. No fundo, aquilo é ali o início, os arrabaldes, o início dos Himalaias. Aquilo é fabuloso. Aquelas montanhas são lindíssimas. As paisagens aquela fase de transição entre o deserto do Médio Oriente e os Himalaias gelados. Picos gelados, portanto, estar numa planície e ver picos gelados. Portanto, para quem gosta de viajar de bicicleta, que é outra, é um paraíso. Aquilo é de facto maravilhoso. Depois tem as pessoas que são, como há muito poucos turistas, a reação das pessoas é fabulosa, são super curiosas, super recepcionistas, portanto, é muito fácil fazer fotografias, portanto, as pessoas são muito bonitas, têm, ao contrário do estereotipo que existe, eles têm olhos verdes, olhos azuis, loiros, aquilo é uma mistura linda de eles foram pessoas. Contaminados, entre aspas, não é? Por genes de impérios que passaram por ali, não é? Durante séculos. Sim. E depois essa característica das montanhas dá para perceber porque é que tantas potências mundiais tiveram dificuldades em combater, porque de facto são desfiladeiros para conseguir chegar a Cabul. São desfiladeiros terríveis. Aquilo é um cemitério de impérios, não é? Só uma história que aconteceu... O Afeganistão, o país. Uma história que aconteceu lá foi apanhei um pequeno susto, de repente estavam uns dias maravilhosos, foi no final da primavera, estavam dias de sol maravilhosos, e de repente, num desses desfiladeiros à saída de Cabul, começa a chover, de repente os vales ficam inundados, e vales são mesmo vales,
com escarpas de quase 1000 metros de altura. Aquilo é mesmo assustador. E de repente fica tudo inundado com muita água. Os carros, à boa maneira do Médio Oriente, que dão caos à condução, fica tudo entupido. Quer dizer que eu vou aparecer amanhã no telejornal. Mas pronto, lá no meio daquele caos todo, eles lá se conseguem organizar. Sim. E tudo flui. Que é basicamente isso, que é sempre os estereótipos que existem. E quando vemos televisão, e recordo sempre uma imagem em Marrakech, quando foi recentemente o tremor de terra, de repente há a praça de Jemaa el Fna, que é uma praça gigante, com o dobro ou o triplo tamanho do nosso Terreiro do Paço, para ter um ponto de comparação. Há uma casa naquele largo todo que tem uma racha do tremor de terra, e há uma fotografia que é todos os mídias estão apontados para aquela rachinha e ninguém está a ver a praça. Vocês estão a olhar para a árvore e não estão a ver a floresta, não é? Floresta. E estes países também têm isso, portanto, sofrem desta má informação. Obviamente que temos problemas, não é? Tem problemas, tem desafios. Tu estiveste lá na era já pós-saída dos Estados Unidos. Sim. E é interessante. Ou seja, na segunda vida dos Talibã. Segunda vida dos Talibã, e falei, foi interessante. Foi perigoso, sentiste? Não senti perigo. Saber que te cruzas na rua com fanáticos armados, que é no fundo o que eles são, vamos ser honestos. Sim, não são. É? Mas é interessante perceber, que é uma coisa que eu tento também tentar colocar-me no pé nos sapatos dos outros, tentar perceber a perspectiva deles. E conhecemos lá no meio lá do campo um talibã com ar pensativo, e começámos a interagir. Nós estávamos com um guia que nos traduzia, o que facilitava ali a comunicação, e de repente ele pergunta-nos, do nada, qual é que é a tua melhor imagem que tu tens da infância? Para mim, direto. Ele para ti? Ele para mim, sim, a perguntar. Sei lá, não me lembro de nada assim de extraordinário. Sim, mas pensarias em coisas positivas, não é? Sim, coisas positivas. Meus lados numa gelataria, coisas desse género. Sim. Ok, e ele? A resposta dele foi, não, para mim foi, aos 5 anos, eu fui oferecer pão aos talibãs que estavam a proteger a minha aldeia. Fui levar... Portanto, no fundo, o talibã para ele, é quem lhe salvou, ou seja, independentemente de todas as questões políticas que existem, na perspectiva dele, ele tem outra visão, ele tem outra camada e não conhece, não tem acesso ao resto da informação. São níveis de violência, não é? Que nós não estamos habituados. E que moldam, não é? E que moldam os adultos de hoje. E que faz-nos pensar e relativizar, não é? Nós estamos muito habituados a ver o mundo com as nossas lentes, e é muito bom ver o mundo com as lentes das outras pessoas. Muito bem. Quanto tempo estiveste no Afeganistão? Foi uma semana e qualquer coisa. Fiz uma curtinha. Cabul, foste a Kandahar? Não. Kandahar, não. Kandahar, não. É no sul. É no sul, sim. Mas temos uma volta que é fabuloso. Que é fabuloso. É um país geograficamente abençoado, não é? Sim. Pois todo o resto, olha... Há de se construir, está em construção. É isso, há que manter a esperança. Também estiveste no Iraque, não é? Eu estive no Iraque, sim. O Iraque também está em construção, também é um país que tenha... Tem mais passado do que futuro, não? Não, infelizmente. Tem futuro? Sim, tem futuro. Acho que eu sou positivo, acredito que há sempre... E os ditadores, as ditaduras vão passar, o país é maior do que isso. Portanto, é uma questão... do que as circunstâncias de hoje, não é? Há de ser 20 ou 30 ou 40 ou 50 anos, mas as coisas vão mudar. Os homens vão ser... Portanto, há sempre esperança. No Iraque, o mais perigoso, se calhar, novamente, é o trânsito. É normalíssimo andar na autoestrada, ninguém liga. Eu não diria isso, não é? O que eu senti o mais perigo é normalíssimo, carros na autoestrada em sentido contrário. Ui! E tudo tranquilo. Portanto, em Mossul é aquela cidade que foi dizimada pelo ISIS, portanto, os edifícios estão está tudo baleado, tudo destruído. Portanto, novamente é pesado, é tenso, mas está em reconstrução, está em total reconstrução. Mas a recordação que eu me lembro é ir na estrada e os carros a virem em contramão, portanto é muito mais perigoso do que as bombas. Okay. Embora as pessoas lá, e recordo-me falar com alguns miúdos que viveram a infância toda com os ataques e com as bombas, e falam eu perguntava, como é que tu consegues sobreviver a uma coisa dessas? E ele contava-me lá um exemplo que estava em casa, estava do lado da sala de jantar.
repente vem um ataque, uma bomba e destrói a cozinha, fica com meia casa, e se fosse, e ficou do lado certo da casa. E ele, como é que se consegue sobreviver a isso? Ele, sobrevive, estou mal, tive um psicólogo, mas a vida não para, a vida continua. Agora tenho um negócio de aquelas casas de jogos online, de jogos online, de máquinas de jogar. Um salão de jogos. Salão de jogos. Sim. Agora vou ser o maior salão de jogos. Mas é esta reconstrução permanente e a resiliência que faz parte da sociedade e do mundo. Da sociedade e do mundo, exatamente. Aliás, até porque o mundo, e estou quase sempre a dizer isso aqui, não é aquilo que nós vivemos aqui na Europa, não é? Não. Antes, pelo contrário, nós vivemos na melhor parte. Nós somos uma exceçãozinha. Nós somos a exceção. Exatamente, nós é que somos a exceção. Olha, e já que falaste do Burkina Faso, o que é que há para ver no Burkina Faso? Dava a dar o exemplo, só países... ok. Ainda não fui ao Burkina Faso. Ainda não foste? Não. Está nos planos? Exemplos, está nos planos, tenho mais 90 e tal para... É verdade, é verdade. Estás a meio, estás bem lançado, não é? Exato, estou meio caminho, sim. Aos 50, já ter 97. Desculpa, confessei a tua idade. Porque é a tua idade. Meio século. És um novo, és um jovem. Novo jovem. Muito bem, Rui. Porquê viajar? Porque para já é muito divertido. É todo o processo de pensar, de andar, para quem gosta destas, planear. O que é que te fascina mais? É o pensar na viagem? É o ato de viajar, o processo? O que é que gostas mais? Gosto de todos os passos. Todos os passos da viagem. O estar em viagem, o processo é giro, de procurar, de investigar, embora eu tento cada vez menos tentar saber o mínimo possível, porque isto hoje é tão fácil de repente já saber tudo e já ir com pré-conceitos. Tento saber o mínimo possível, mas depois o estar... Porquê? Porque não queres perder aquela sensação de descoberta? Sim. Quando chegas aos locais, não é? Hoje em dia perdeu-se isso muito, não é? Uma pessoa, sei lá, procura um sítio... É isso. Estragou um bocadinho, sim. O Instagram, o Google Maps, o Street View, não é? Tira-nos perdeu um bocado, é claro, o impacto de ver a coisa pela primeira vez, não é? Eu às vezes já fui a sítios, não fui aos highlights, não fui ver alguns unescos, alguns monumentos espetaculares, porque prefiro... Eu gosto muito do conceito do vagabundear. É o meu modelo perfeito de viagem, seria ir com tempo... para vagabundear, para tentar fazer como em algumas viagens que eu comecei há 30 anos atrás, onde ainda não havia esse grau de informação e onde se perguntava à pessoa do lado onde é que devo ir, porque hoje em dia até uma dica de um restaurante, deve dizer que é o restaurante do senhor não sei quê, Mohamed, que fica ali naquele canto. Hoje em dia até isso, vais ao TripAdvisor e está lá tudo. É muito difícil descobrir. Tornou-se, desculpa ter interrompido, viajar tornou-se uma coisa quase impessoal, não é? Antigamente parece um velho a falar, não é? Antigamente. Ninguém nos ouve. Não, mas na era pré-internet havia aquele velho ditado, não é? Quem tem boca vai a Roma, não é? Perguntava-se às pessoas, gastava-se tempo a dedicar ao outro, não é? Olha, onde é que eu posso comer? O que é que há para ver? Ou porque é que isto acontece desta maneira? Hoje em dia o reflexo básico é ir ao bolso das calças, tirar o telemóvel, não é? E procurar um sítio para almoçar, para dormir, para ver, e se aquilo estruturar tudo bem estruturadinho, nós agradecemos e cumprimos as ordens do telemóvel, que é uma coisa estranhíssima, não é? Sim. Quer dizer, não é estranho, é o que é, mas é impessoal, não é? Eu estive agora no Vietnã a fazer uma pequena viagem, de bicicleta. E tentei... Quão pequena? Foi uns 400 km, uma semaninha pequena para quando eu me comparo com outros grandes viajantes de para o bicicleta. Lance Armstrong isso é o pequeno almoço. Exato, o pequeno almoço. Agora já não, que ele já também já lá vai o tempo. Não, isso deu para uma semana. E fui e tentei forçosamente nem usar o telemóvel, o Google Translate, para tentar gestos. E há coisas giríssimas que é nos primeiros dias era difícil perceber. Eles não falam no interior, foi no delta do Mekong, que é o sul do Vietnã. Eles não falam inglês quando se vai para as aldeias mais pequenas. Então, para comer, tinha que ser como a maneira antiga, entre aspas, que era por gestos. E o gesto de comer, e agora como estamos na rádio não dá para ver. Como é que tu fizeste? Ou seja, eu fazia a portuguesa. Como se estivesse a segurar um garfo na boca, não é? Na boca é o nosso gesto. E a senhora olhava para mim várias vezes, não percebiam. E eu não percebia porque é que ela não percebia. E até que ela faz, ao fim de um tempo, de começar a perceber, ela faz um gesto, nem é pauzinhos, é quase a comer com uma mão, uma forma
muito primitiva, entre aspas, como se estivesse a fazer uma colher com a mão, não é? Uma colher com a mão. Pois, na Ásia não há garfo. Quer dizer, há garfos, mas não faz parte do código gestual deles, não é? É esse tipo de nuancezinhas que eu adoro e que estou à procura e que se eu não me expor e tentar largar o telemóvel e tentar ser o mais analógico possível, não vou descobrir e vai ser uma viagem quase como estar a ver um filme no YouTube sobre e muitas vezes é dessa incomunicabilidade, não é? Que nascem coisas divertidas e encontros... Histórias para contar. Não é? Sim. Que era... E sobretudo os países... Eu gosto de viajar para o Sul, eu prefiro ser muito mais o Sul, ou seja, vou sempre à procura dos países... mais quentes. Mais quentes e também... mais exóticos entre aspas, porque acho que sempre isto aqui para Norte é muito parecido, a Europa toda é relativamente... A cultura é nossa, é a mesma matriz. Embora eu goste muito, eu viajo e cada vez gosto mais de Portugal, gosto muito de Portugal mesmo, e viajo muito por Portugal. Mas a Europa também consegue ser diversa, não é? Digo eu. Nós é que já não temos muita paciência, não é? Achamos que... Não sei, vou dizer um grande disparate, espero que os ouvintes não me levem a mal, mas acho que vais perceber o que eu vou dizer, e os ouvintes também. O Império Bizantino ou o Império Austro-Húngaro não tem nada a ver com o Império Romano. Nós é que se calhar já não temos paciência para... Sim, é claro, é muito mais forte... Para encontrar as diferenças de uns e de outros. Estar em África é muito mais forte do que... O contraste. O contraste. Sim. E mesmo culturalmente, porque estas diferenças culturais é muito mais forte em África ou na Ásia do que na Europa. Muito bem. Rui, estamos a chegar ao final da primeira parte. Vamos abrir o álbum de viagem. Então, guardas contigo algum objeto que tenhas trazido das tuas viagens, Rui Pissarra? Eu sou um minimalista, como muitos viajantes, portanto viajo com muito pouca coisa, mas há uma coleção que eu faço, que comecei a fazer em São Tomé, que são cocos. Cocos? Mas... Não é para fazer como aquele cavaleiro dos Monty Pythons que fazia, visto eu não me lembro do nome do filme, mas ele fazia o galopar dos cavalos fazia com cocos. São cocos reais que eu apanho, sempre vou para... Porquê cocos? Porque não? Ok, pronto. Há quem junte pedras ou fresquinhos de areia, não é? Porque cocos novamente, se é porque é mais exótico, é mais difícil de arranjar cocos aqui. Eu trago cocos já já tenho vindo a afinar a qualidade dos cocos, tenho que vir com umas certas características. Estou limitado, no fundo, eu faço viagens, faço vários países mesmo, estou limitado à quantidade, mas vou trazendo e depois o meu pai tem ali o cuidado, aquilo prepara os cocos para aguentar o nosso clima ali com os tratamentos, depois tem lá o nome, tenho uma coleção de quantos cocos? 20 e tal cocos, uma coisa. Ou seja, não trago cocos de todo lado pela limitação de espaço, não consigo trazer. E também não há cocos em todo lado, não é? Mas nos sítios, quando houver cocos, traz um coco. Há dezenas de países, sempre que eu consigo arranjar, trago um cocozinho na bagagem. Já tive que eu trago sempre bagagem de mão, já tive que despachar por causa de um coco. De vez em quando há ali uma copinha que não deixa passar aquilo, pensei que é uma arma de arremesso que levamos. Já tive de despachar uma mala por causa do coco. Não, por causa de um coco? Por causa de um coco. O coco. Não. Então não quero, então vai meta lá eu pago para levar o coco. Muito bem, vou fazer uma piada, eles já vêm pensar, este tipo não bate bem do coco. Do coco, sim. Desculpa a ofensa. Vamos fazer aqui uma curta pausa no episódio desta semana das Conversas do Fim do Mundo. Regressamos já a seguir. Até já. Estamos de regresso para a conversa com o viajante Rui Pissarra, que nos últimos anos se fartou de dar ao pé e fez 47 países. Rui, já foste a 97 países, falaste-nos um bocadinho das razões que te levaram a acelerar no mundo das viagens nos últimos 3 anos. Muitas dessas viagens também foram feitas de bicicleta. Tu também gostas de pedalar, certo? É verdade. Mas é o quê? O que é a paixão pela bicicleta, pela viagem de bicicleta? O que é que te atrai
neste registro de viagem que já te levou a fazer os caminhos de Santiago, as margens do Danúbio, os Bálticos, o Vietnã, a Coreia do Sul, o Vietnã, que falaste na primeira parte, e também África. Ok. É o quê? Acho que andar de bicicleta faz-nos sentir voltar a ser crianças. Eu sinto que assim que começa a pedalar, o cabelo nos vende, o vento no cabelo, o vento no cabelo, faz-nos regressar à infância. Portanto, é uma sensação de, tal como viajar, uma coisa há pouco dizia, viajar também tem esse gozo que é meter um adulto de 50 anos, parece uma criança com a quantidade de espanto e de estímulos novos que não existem normalmente no dia normal. Uma pessoa não existe, e viajar é isso, e a bicicleta ali essas duas coisas num ambiente diferente, mais ou menos inóspito. De repente todos os sentidos estão, e isso acontece na viagem de bicicleta. Não é? Tudo é novo. Os nossos sentidos estão muito mais abertos de bicicleta. Portanto, estamos sempre com o radar ligado, e depois viajar de bicicleta humaniza-nos. Como assim? Porque nos torna mais palpáveis aos outros. Não somos nós que passamos pelos outros, são os outros que vêm ter até nós. Portanto, o ritmo é tão baixo que as pessoas naturalmente vêm ter contigo. Portanto, tu não tens que fazer o esforço, não estás também protegido pelo carro, pela proteção do carro, nem uma moto, e não há em toda a literatura, em toda a cinematografia, nem na literatura, nenhum bandido que seja ciclista. Pois é. Portanto, o tipo da bicicleta é sempre um bom tipo. Enquanto a pessoa a pé, já pode haver ali um mendigo, haver ali um pedinte, o ciclista é sempre... E tenho N experiências. Agora, se calhar que falámos há pouco da África, eu fui de Dakar até Bissau com um amigo. E são quantos quilómetros? 600, 700, essa coisinha pequenina também. Pequenina, mas que em África se torna grande, não é? Sim, o calor, sobretudo. Tudo é grande lá. Tudo é grande. Mas é fabuloso ver, e aconteceram episódios de chegarmos a sítios onde, em aldeias muito, muito pequenas, no Senegal, não havia qualquer, não há alteios, não há nada. Aí sabíamos, aqui alguns viajantes tinham passado por aqui, que é possível. No fundo íamos falar com o chefe da aldeia, e as pessoas davam-nos estadia, que é uma coisa, ou seja, de repente imagina, eu aqui em minha casa, parecem-me dois tipos completamente suados e sujos, dás-nos lugar, e as pessoas, casas super humildes, que nos abrem as portas e dão o seu próprio quarto. Os filhos vão limpar, a filha vai limpar o chão para nós nos deitarmos lá na cama deles. Dão-nos cabra para comer, eu lembro que é um estofado de cabra, e eles a comerem vegetais. Portanto, é uma generosidade enorme. É uma honra, não é? Para eles, é uma honra para eles receber as pessoas. É uma experiência única. Portanto, é de facto as pessoas que... Deixei que caiu, lembro-me de um sítio que caiu num pão dos alforjes, que é aquelas malinhas que leva atrás da bicicleta, e nem me apercebi. De repente há um rapaz que vinha de moto, faz o percurso, vê aquele pão e faz o percurso para trás para nos trazer o pão na mão, para nos dar o pão. Para devolver. Caiu e veio aqui a dar. Que era uma coisa que ele... que era professor, que não recebia há 2 anos, e foi dar, porque os professores não recebem aparentemente isto já era já em Bissau, e foi-nos dar o pão que tinha caído. Portanto, ele que estava com fome, fazia-lhe mais falta do que a gente lhe deu. Essas lições de humildade faz-nos pensar. Faz-nos pensar. Olha, já estiveste em tantos sítios de bicicleta, qual foi assim a viagem que podes considerar a mais memorável de bicicleta, ou sem ser de bicicleta, Rui? Esta é sempre difícil aqui os rankings e qual é que foi a mais espetacular. Para mim é sempre a próxima, se calhar por estar mais quente. Esta do Vietnã gostei muito, mas a África foi sem dúvida muito, muito forte. Gostei muito mesmo da experiência de ir até Dakar até Bissau. Foi pelas pessoas, pela viagem, foi fortíssimo. O Vietnã foi giro aqui a questão enquanto em África, eu gosto muito da África, e se tivesse de dizer um continente, consigo dizer, é o mais desafiante, viajar em África, quer seja de bicicleta, quer seja de carro. Fizemos um rally desde Lisboa até a Serra Leoa.
Uau. que fomos com uma carrinha, por isso é um rally, é o Budapeste-Bamako, que fomos, e o objetivo é levar um carro velho, levámos uma carrinha com 20 e tal anos, com 500 mil de quilómetros, e chegou inteirinha. Foi? Zero. A única coisa que Conserva esse veículo, pá. nós já vendemos lá. Venderam. Quando chegámos ao destino, vendemos, portanto, correu. Mas a África tem estas, no fundo, é o continente de aventura, e tem a vantagem da língua, ou seja, entre o inglês e o francês, e o português, nas nossas consegue-se falar, e isso permite chegar a pessoas que não consegues. Na Ásia há essa dificuldade de não conseguir falar. Portanto, o Vietnã foi muito bonito também, e muito intenso. Consegues sentir tudo o que está a acontecer, mas a dificuldade da comunicação, os gestos facilitam para comer e tal, mas não dá para grandes... Há ali uma barreira, não é? Há uma barreira que é difícil de passar, e em África, parte da África, consegue-se essa vantagem. Apesar de todas as dificuldades que são inerentes ao continente africano, não é? E vês, quando estás lá, vês na Etiópia tu vês as mulheres que passam horas e horas, e que são milhares de mulheres ou milhões de mulheres, que o dia delas é fazer quilómetros com um jerrycan de 20 litros de água às costas, e é o dia a dia daquelas pessoas, espalhado pelo continente inteiro. É uma coisa tão básica, não é? Quando tu chegas e quando tu vês isso, uma pessoa fica sempre... São imagens fortes, depois chegas a casa... Nunca tiveste sentimento de culpa do género? Tenho, quando chego a casa... Caramba, pá, eu estou aqui, sou um privilegiado, não é? E estas pessoas aqui ao meu lado... Eu a suar e esta pessoa... Eu brincar, eu estou só para brincar. A fazer quilómetros para ir buscar água, não é? Não, quando chego a casa, abro a torneira do duche e penso, uau, lá isto não existe, os meus dias dás valor, mas de repente ao quarto ou quinto dia eu estou a olhar para a torneira do duche e a pensar, isto está cheio de calcário, pá, vou ter que... Nós somos um animal de hábitos, como dizia aqui, e rapidamente... E com uma grande tendência para esquecer tudo, não é? Sim. Isto faz parte no fundo, o homem é as suas circunstâncias. Portanto, estes são os nossos dramas do cotidiano. Olha, por falar em esquecimento, qual é o lugar dos países todos onde já estiveste, dos 97, que nunca esquecerás na tua vida, Rui? Eu digo sempre Machu Picchu. É? É sempre... Machu Picchu foi, não sei se por ter sido, foi dos sítios mais bonitos. Posso ser um sítio mais bonito que eu tive. Não sei se foi depois da caminhada, aquela caminhada inca, durante 3 ou 4 dias a caminhar. E depois quando se chega pela paisagem... Inca Trail, não é? Inca Trail. Quando se chega e vê-se aquela paisagem, as montanhas, mais a estrutura, uau, é um uau. É espetacular, não é? Espetacular, só de imaginar que houve ali uma cidade a funcionar, não é? Sim. Aquilo agora não sei de cor, mas está a uma grande altitude, não é? Sim, é alto, não sei, ou seja, as montanhas à volta são muito altas, tu vês montes de 4.000, 5.000 e sei, por trás, contrafortes mais altos. E o entorno é brutal. É brutal, não é? Sim. E nós olhamos, quando nós olhamos para, não sei se te acontece isso, mas olhas para os sítios e começas a imaginar quantas pessoas, quantos animais, porque não havia máquinas, não é? Sim. Esta gente empregou para fazer isto, não é? Sim. E nós muitas vezes andamos aqui, não sei o que, não consigo abrir um buraco no meu jardim, porque isto... Quem tem jardim, quem não tem jardim, não é? Daí é o relativizar, que é esta tolerância, que é a palavra também da viagem, é tolerância, que é importante. Muito bem. As viagens era uma coisa que te inspirava já desde muito novo ou não, Rui? Sim, eu comecei a viajar como... Não venho de família, mas fazíamos as viagens, recordo-me com os meus pais, de Cascais até Lamega, até lá uma terriola, que é a Senhora da Guia, que as viagens, que atualmente são menos de 400 km, eram viagens que demoravam 10 horas, 12 horas, com avarias de carros, com mortes, aquilo era uma tragédia, acidentes. Era o Portugal dos anos 80, aquilo era uma aventura, sair, atravessar chegar o país, vivo era um era um feito. Havia acidentes, uma coisa de mortes, quantidade de tragédias. E aqui era, ou seja, para o Algarve, até aos Douro, que eu ia, era uma coisa, era uma aventura. E depois, mais tarde, havia uma instituição que era os Circulatores, que era
Era um senhor que ia à casa, basicamente era um vendedor, que ia sim. uma vez por mês, com uma listagem, escolhia-se um livro que chegava no próximo mês, e houve um livro que os meus pais compraram, que era a Enciclopédia Geográfica, que tinha uma quantidade de entradas sobre, então, como eu lia, adorava aquilo, via os mapas, que inspirava-me a ver. Mais tarde é a literatura, é o Chatwin, é o Terreau. Depois os portugueses, com isto mais tarde, o Cadilho, o Filipe Morato Gomes, e mais uma quantidade de viajantes que fui vendo e depois fui conhecendo, tal como nas viagens de bicicleta também, fui conhecendo aqui uma série de viajantes Foste-te inspirando. que nos inspiram, porque nós andamos sempre em cima dos ombros dos gigantes que nos antecederam, e partilho e confirmo perfeitamente isso, que é verdade. Que é verdade, muito bem. Já tens uma viagem planeada? Quando é que é? Como sofro desta doença, tenho sempre várias. Várias! Ih, caramba! Estou sempre à frente. Para ti é mesmo já assumido que é uma doença. É uma doença. Isto das viagens. Aos 50 pode dizer tudo. Portanto, estou... Melhor. Esta vai ser, vou até à Toscânia, que é um encontro de viajantes para fazer uma viagem, que é o Tuscany Trail, que é uma volta que eu geralmente não faço viagens organizadas, mas é o maior evento de bikepacking, que é uma viagem de bicicleta em autonomia. São 6.000 participantes, portanto, que vão fazer um percurso de 500 km, cada qual ao seu ritmo, e estou curioso para ver como é que 6.000 pessoas em autonomia é possível organizar uma coisa dessas e como é que é a dinâmica. Pois, vais apanhar aqueles maluquinhos que vão querer fazer tudo num dia. Maluquinhos, entre aspas, eu vou demorar uma semana a fazer, eles fazem em 2 dias, provavelmente. 500, sim, um dia e meio. Tuscany Trail, muito bem. Vais fazer em que altura do ano? É agora, daqui a uma semana. Ok, boa. Vais apanhar os campos da Toscânia verdejantes, com as vinhas todas ali. Deve ser, sim. Luxuriantes, espetacular. Rui, haveria muito mais para falar sobre as tuas muitas viagens e muitas histórias, mas ficou aqui uma ideia do que tem sido os teus últimos 50 anos, sobretudo os últimos 3 aí a dar forte, mais forte. Nas viagens. Vamos fazer check-out? Ok. Vamos embora. Então, vou pedir-te para completar as habituais frases. Na minha mala, vai sempre... Quem não falha, Rui? Vai sempre um fato de banho e uma touca. E uma touca? E uma touca. E mesmo assim, quando não Porquê uma touca? Para não estragar os teus caracóis, tua permanente? Estou a brincar. Porque muitas vezes é preciso, mais na Europa, é preciso touca para ir às piscinas. Às piscinas! Na prática, eu estou sempre a comprar toucas, depois quando eu não levo a touca, é preciso comprar. Ok. Então levo sempre que meto no kit, e adoro mergulhar. Portanto, eu sempre que vejo um local, em todas as viagens que faço, sempre que vejo um local a tomar banho, onde quer que seja, no Danúbio, no Mekong, eu mergulho para as pessoas que estão lá, porque é possível. E adoro mergulhos. Portanto, o fato de banho faz sempre. Muito bem. A viagem com mais peripécias que realizei até hoje? Se calhar foi a primeira viagem que me abriu os horizontes fora da Europa, que foi Marrocos, em 2000. Foi uma viagem organizada com a Associação Rota Jovem, Associação Juvenil, a Rota Jovem, que promovia estas iniciativas. E isto é ano 2000, portanto, a net era muito pouco, portanto, foram marcações, era um grupo, nunca tínhamos ido a Marrocos, era um grupo de 20 jovens, portanto, foram marcações feitas por fax. Caramba! Portanto, era mesmo onde havia um turismo de Marrocos aqui em Lisboa. Fui buscar um mapa e nós fomos de autocarro, à saída de Tanger, tínhamos um mapa. Assim que chegamos cá fora, percebo que as ruas não estão escritas em árabe. Portanto, o mapa não me servia para nada, porque eu não sabia qual é que era o nome das ruas. Íamos ficando em pousadas da juventude. A primeira pousada da juventude que chegamos de noite, tarde. Tanger era assim uma cidade muito, muito escura. O recepcionista não sabia de nada, não tinha. Temos aqui o fax, de onde é que vocês estão? Ele, pas de problème. Portanto, foi aí que eu aprendi este conceito, o pas de problème. Na recepção, depois os olhos começaram a habituar à escuridão, e estavam uma espécie de lugares sentados /camas, uma quantidade de marroquinos. Ele mandou-os levantar todos, portanto, as pessoas estavam deitadas a dormir na recepção. Tiraram todos lá e nós deitámos em cima das camas dele, uns lençóis, uma coisa imundérrima. E toda a viagem começou assim, e foi o resto da viagem toda em peripécias, atrás de peripécias. Muito bem. Quantos dias durou essa viagem? Foi também uma semana. E pouco.
Marrocos, no tempo do fax. No tempo do fax. Incrível. No tempo do fax é uma pessoa assim... Parece antiquíssima. Preto e branco. E era preto e branco, os faxes eram preto e branco. O papel. E pensar nessa máquina transporta-nos para um mundo que, enfim, já não existe, não é? O crime de passaporte ou o visto mais difícil de obter, Rui, qual foi? Talvez o do Afeganistão, que tive para ter o visto, fui a Madrid, a única embaixada que existia na altura do Afeganistão, semi-clandestina, numa casa no meio de um bairro. Pois, fui lá direto porque o país não é reconhecido. Não é reconhecido de lado nenhum, a União Europeia também ninguém reconhece, portanto o único sítio que havia na Europa mais perto de Lisboa foi até lá, e depois foi um amigo nosso espanhol que trouxe os passaportes de volta, mas foi talvez assim, o mais difícil, mas de resto. De resto tem sido fácil. A recordação de viagem mais cara? Costumo dizer, as minhas viagens de recordações mais caras são os tourist traps. São as armadilhas para turistas que vêm descritas no Lonely Planet e em todos os livros de turistas. E eu, por mais que viaje, de vez em quando aparece uma nova, de vez em quando cai numa dela, eu também aprendo, fica claro, aprendo, não volto a cair naquela. Mas aparece sempre uma... lembro de uma na República Dominicana, em Boca Chica, lá uma praia, que tem aqueles restaurantes de locais, espetacular, estava com a família, frango, 3 euros. Depois estamos lá, sentamos no então vem lá o frango. Temos aqui um peixinho acabado de sair, de pescar, maravilhoso. Ok, então venha lá o peixe, comemos o peixe, acabado de pescar, de repente a conta, em vez de 3 euros, é tipo 100 euros o peixe. Então é porque não está. Onde é que isto está escrito? Ele vai buscar um menu, vira o menu ao contrário, tal, peixe local, que seria peixe 100 euros. Depois a seguir saímos lá, uma discussão enorme. Quando saio, vou olhar para o guia da Lonely Planet, tourist trap typical na praia da Boca Chica. É normal nos restaurantes pedirem. Exatamente. Aprendi que essas são sempre mais caras que aquelas armadilhas de turistas. A refeição mais estranha, qual foi, Rui? Terá sido na Namíbia, há 20 e tal anos, para que não sei ainda o que é que foi, já lá voltei e ninguém me consegue descrever, mas aquilo era um caldo, uma sopa com sabor quase a terra, aquilo era uma coisa muito crua, muito cru, é para a melhor definição de dizer, e aquilo era horrível, mas era aquilo no âmbito, era um encontro também entre jovens, e eles estavam, os namibianos muito orgulhosos de nos dar e a provar o prato deles, que era uma coisa perfeitamente horrível. Os caravelhos, essas coisinhas, isso como tudo, é bom, é crocante. Essas. Gostava de viajar com? Gostava de viajar. Eu tenho, felizmente, o privilégio de poder viajar com muitos e grandes viajantes, e com a minha família também, gosto muito de viajar, fica sempre bem. Com quem eu gostaria mais de viajar até é com tempo, que é conseguir viajar mais calmo, com quem quer que seja, mas com mais tempo para ir desfrutando as coisas com mais devagar. Tens sempre regresso marcado, não é? Ando sempre acelerado e quero fazer muita coisa, mas tempo é importante. E se tivesses tempo, Rui, que viagem farias? Qualquer tempo, uma delas. digamos assim, imagina que agora te dou... Quer dizer, eu não dou nada. Imagina que a vida te proporciona, te dá a possibilidade de fazer uma viagem de 3 meses, vá. É travessias, penso sempre em travessias. Okay. Ou seja, vou sempre pensar numa travessia num continente, ou norte a sul, este a oeste, será sempre uma coisa por aí. Bicicleta, a pé, carro, boleia... Carro, de barco, travessias, uma quantidade de ideias aí de viagens em pipeline. Muito bem. Então, boa sorte e bons planos. Obrigado. Rui, chegamos ao fim. Música é o Go Solo, Tom Rosenthal. Okay. Esta foi a música que eu conheci através de um viajante, o Ben Page, que fez uma viagem de bicicleta à volta do mundo. Culminou num filme que é o Frozen Road, onde ele chegou ao Ártico canadiano, onde ele acaba, depois de uma viagem descomunal, acaba numa casa de banho para se aquecer, e onde ele chega à conclusão que as metas são muito mais, sabem muito melhor quando são partilhadas do que quando são feitas a solo, e esta música é sobre isso. Muito bem, é sobre a tristeza de chegar sozinho. Chegar sozinho num sítio, bom é partilharmos a necessidade que nós temos enquanto humanos de partilhar. Mais nada, levantar os braços e poder abraçar alguém, não é? Sim. É isso, muito bem. Rui, foi um gosto. Muito obrigado por teres vindo às Conversas do Fim do Mundo.
Tu também tens um podcast, há que dizê-lo. É o Viagens a Pedal. Viagens a Pedal, onde entrevistas também pessoas que viajam de bicicleta. Vão ouvir, todas as razões são boas para nos inspirarmos e para procurar boas ideias, para ir por aí pelo mundo, a receber alegrias e a espalhar também sorrisos, Sim, não é? sim. É isso. Tom Rosenthal a fechar a conversa do Fim do Mundo desta semana. Estamos de regresso de hoje a 8 dias, já sabem, sejam bons e boas viagens. I'm happy, nothing's going to stop me. I'm making my way home, I'm making my way. I go solo, oh I go solo. I'm making my way home, I'm making my way.